Então, o nosso próximo tópico é polimorfismo. Polimorfismo é uma habilidade que se tem de conversão de classes quando você usa ponteiros ou quando você usa referências. Para demonstração, veja o seguinte. As funções de impressão são muito semelhantes. Quando você tem impressão de carro e impressão de caminhão, toda a parte central da função é idêntica. Ou seja, você imprime se ele está ligado, desligado, qual é a posição e qual é a orientação daquele veículo. Você poderia unificar essas duas e deixar somente aquilo que é diferente de uma para outra na versão especializada. Então vamos criar a função auxiliar que imprime somente aquela parte que é comum para as duas. E agora eu vou pegar e vou usar essa função para implementar as duas separadas que são especializadas para carro ou para caminhão. Então com isso nós temos agora uma função mais simples para mostrar o carro, uma função mais simples para o caminhão e uma única função em primeira posição que tem toda a parte comum para os dois. Nota aqui o seguinte, aqui eu tenho uma referência para um carro. Quando eu imprimo um carro, tudo bem, eu passo para ele um outro carro como referência. Mas aqui eu tenho um caminhão. A referência que eu tenho aqui é para um caminhão e eu passo esse cara para a mesma função lá de cima. Isso aqui é a ideia de polimorfismo. Quando você usa nesse argumento de função um ponteiro ou uma referência, você pode receber não somente a classe base, você pode receber aqui qualquer uma das classes que são derivadas daquela base. Então você percebe aqui que ao executar ele ainda utilizou a versão especialista da função, ela imprime o nome caminhão e ela imprime carga e garantia no final, mas a parte intermediária aqui, a parte que imprime aquilo que é comum, ele faz usando a função auxiliar. Então a ideia de polimorfismo é essa. A partir de um ponteiro para uma classe base, a partir de um ponteiro ou referência para uma classe base, como por exemplo aqui, carro, você consegue referenciar qualquer elemento que seja derivado dela. Na forma como está aqui, porém, você somente consegue acessar aqui dentro aquela funcionalidade que é da classe comum, que é da classe carro. Você não tem como acessar aqui funções como, por exemplo, o quanto de carga o caminhão tem, porque a referência que você tem, a única coisa que você conhece nessa função é o fato de que aquilo é um carro. Mais um uso muito interessante de herança e polimorfismo é quando você quer agrupar funcionalidades ou você fornecer uma abstração para que você possa trabalhar com diversos tipos de coisas usando a mesma interface. Nessa mecânica, o que você faz é usar a classe base como sendo uma interface a partir da qual você acessa a funcionalidade e as classes derivadas como especializações da funcionalidade. Para demonstrar isso, o que eu vou fazer é adicionar aqui no código a ideia de pedágio. Tanto para o carro quanto para o caminhão eu vou ter uma função chamada de pedágio que me retorna um valor do quanto ele custa. No caso do carro é um valor fixo, no caso do caminhão é um valor fixo um pouco maior, mais alguma coisa em função da carga. Então agora eu tenho tanto para carro quanto para caminhão esta função pedágio. No caso do carro a função me retorna somente 1, no caso do caminhão a função retorna 20 mais a carga atual no caminhão agora. Então o que eu quero fazer agora é representar na minha main a ideia de uma frota. Uma frota é um vetor de veículos. Então eu vou criar aqui um vetor com 3 ou 4 veículos. E eu vou popular a frota então agora com ponteiros para 5 veículos. Então eu criei as 5 instâncias aqui, agora só o que eu vou fazer é colocar os ponteiros dela dentro de frota. Pronto, agora eu tenho um vetor com 5 ponteiros, um ponteiro para cada um dos 5 elementos que eu tenho na minha frota. E o que eu vou fazer aqui agora é criar uma função pedágio global que recebe essa matriz como argumento e calcula qual é o pedágio total para todos esses elementos. Então, note aqui nesse caso, se você tem a instância como um ponteiro, que é o que a gente tem no caso dessa matriz frota, então o operador que eu uso para acessar membros é a seta. Se você tem a instância como a variável diretamente aqui, o operador que você usa para acessar membros é o ponto. Nesse caso específico, frota contém ponteiros, então eu vou usar o operador de seta. Só o que eu vou fazer aqui agora no final do meu código é calcular o total e imprimir.
Lembrando que quando a gente passa um vetor para uma função, a gente passa o ponteiro do primeiro elemento e o número de elementos sempre separadamente. Opa, frota é um vetor de ponteiros. É uma matriz de ponteiros. Repare que eu tenho aqui, pedágio total, 5 unidades. O que foi que aconteceu aqui? Por mais que eu tenha aquela função pedágio definida tanto no caminhão quanto no carro, como a minha frota é definida como ponteiros para carros, ao tentar acessar a função pedágio, por enquanto eu estou acessando a função pedágio que faz parte da classe carro, ou seja, a função pedágio que retorna uma unidade. Note que eu tenho a função pedágio para caminhão. Será que ela não está funcionando? Compilando e executando. O pedágio da Mercedes é 52. Então o pedágio para caminhões está funcionando, mas quando eu chamei a função usando um ponteiro para um carro, ele ainda vai chamar a função pedágio do carro, que é aquela que retorna somente 1. Se eu quiser especificar que essa função aqui é alguma coisa que eu uso para abstração de interface, ou seja, mesmo que o ponteiro que eu tenho é para um carro, a função pedágio que eu quero chamar é a função da classe derivada, seja de qual for o tipo de classe que eu tenho, então eu tenho uma marcação especial aqui que é chamar isso de função virtual. Se você chamar ela de função virtual aqui, mesmo que o ponteiro que você tenha é para a classe base, você ainda vai acessar a função da instância exata que tem aquele tipo. Na verdade, internamente o que ele faz aqui, ele vai transformar esse pedágio em um ponteiro para a função. Então, sempre que você cria instâncias de classes diferentes, que você deriva essa classe, ele vai substituir esse ponteiro com o ponteiro da função certa. Isso fica um pouco mais lento para chamar, mas ele permite que você chame a função pedágio de seja qual for o tipo de carro que você tem. Ele vai chamar a função pedágio correta, mesmo que o ponteiro que você tem é um ponteiro para uma classe base, como é o caso da carro. Então, nesse caso aqui, ok. Esse erro específico, falha de segmentação, tá? Isso aqui é bastante inconveniente. Isso aqui acontece frequentemente quando você acaba errando alguma matemática de matriz. No programa da gente, eu me atrapalhei aqui. Eu botei os elementos da matriz com 0, 1, 2, 3, 5. Não é, 0, 1, 2, 3, 4. A matriz tem 5 elementos, eles são de 0 até 4. Então, corrigindo isso aqui, meu código deve compila, executa. Agora tu percebe aqui que ele roda, mas os caminhões estão contados de forma correta no pedágio, tá ok? Então, quando você quer chamar a partir de um ponteiro para a classe base a função da classe derivada correta, você usa a função virtual. A marca de virtual você coloca na classe base, ou seja, nesse caso aqui, na classe carro. Na classe derivada caminhão, você não precisa colocar como virtual, você simplesmente define ele como pedágio aqui. Se a classe derivada não definir esse virtual, ele fica original. Se a classe derivada definir uma versão nova, a versão da classe derivada vai tomar precedência. Uma coisa que é muito útil nessa marcação é você definir como virtual o destrutor de uma classe base. Porque se as classes alocam memória, quando você vai destruir ela, você precisa garantir que a ordem de chamada de destruidores, aqui, caminhão destruído e carro destruído depois, você tem que garantir que a classe derivada é chamada primeiro, para que ela libere a memória que ela alocou antes de vir essa liberação aqui. Note que isso é quando você aloca a memória manualmente. A memória que a classe aloca sozinha para os membros dela, não tem problema nenhum, ela vai liberar sozinha. Mas a memória que você aloca manualmente com ela, você tem que liberar. Então, você colocando destruidor virtual, quer dizer que você pode inclusive alocar e liberar a memória, você pode alocar e liberar instâncias de classes que são complexas, que são compostas, que são derivadas, e armazená-la durante o seu programa dentro de um ponteiro para a classe base. Isso é algo bastante comum, por exemplo, em bibliotecas de interface gráfica. O professor geralmente cria uma instância de um botão, mas o botão ele não armazena na memória como um botão, ele armazena como um ponteiro para um elemento gráfico, seja qual for o elemento gráfico. Só que na hora que você libera a memória, que você destrói esse elemento gráfico, ele tem que saber se ele está apagando o botão, se está apagando uma caixa de texto, se está apagando uma janela do navegador web, tá ok? Então, essa definição virtual, ela vai criar um ponteiro de função adicional nessa classe membro, é um ponteiro interno do compilador, você não tem acesso a modificar ele diretamente, tá ok? Mas a partir desse ponteiro virtual, ele garante que você vai chamar a função daquela instância específica. E finalmente, quando você cria alguma classe que ela é explicitamente uma definição de uma interface, como é o caso de elemento gráfico, você não pode criar um elemento gráfico, você pode criar um botão, você pode criar uma caixa de texto, mas elemento gráfico você não pode criar, ele é só uma interface para acessar funções do resto. Então o que você pode fazer é definir as funções da interface como virtuais, ou seja, a partir do elemento base, do elemento gráfico, você ainda acessa funções de botão ou funções de caixa de texto,
mas você exige que a classe derivada crie uma definição para cada uma das funções que você coloca. Isso aqui é o que chama da função virtual pura. Ou seja, essa classe base, agora a classe Carlo, não pode mais ter instâncias. Ela bloqueia a criação de qualquer instância desse tipo aqui. Você não pode criar um Carlo mais. Mas você pode criar outras classes que são derivadas de Carlo e substituem essa função virtual por uma implementação própria delas. Eu ainda posto no meu programa instâncias de caminhão. Se eu tentar compilar o programa como ele está aqui, eu devo ter erros na hora de criar carros. Veja aqui, toda vez que eu criei carro, ele disse que essa variável não posso criar porque o tipo é abstrato. Ou seja, ele vai ter funções que são puramente virtuais, que eu defini como virtual função igual a zero, aqui, e essa função tem que ser definida antes de eu poder criar. Ou seja, a classe carro não pode mais ter instâncias, quem pode ter instâncias são classes derivadas de carro. Então era o que eu tinha por enquanto, não é isso? Eu vou passar para cima desses exercícios, confiram por lá, e a gente conversa na próxima aula.